Cansei de trabalhar para os outros, abra a empresa. Cansei de ser escravo da minha empresa, contrata um CEO, cacete. Cansei de ter só uma fonte de renda, conte outras histórias. Cansei do SUS, então prospera para ter um plano de saúde. Cansei. Escreve, cansei disso. Então, se você cansou dessas histórias, faça novas histórias. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você seja um analista de histórias. Analise as histórias. Mas as principais é a que você está contando para você mesmo. Você imagina a quantidade de pessoas que eram para estar aqui dentro agora e não estão aqui porque contaram historinhas para elas. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: hoje é um grande dia de contar novas histórias, abandonar as mentirosas e libertar mais gente. Eu fico imaginando agora, vem algo no meu coração, o tanto de gente que contou uma historinha e não vai estar aqui dentro com a gente porque uma historinha engoliu ele. Inclusive, a sua história vai mudar os outros. Eu quero pedir sua autorização. Se vocês não me autorizarem, eu não faço. Mas se vocês autorizarem, né, se vocês tiverem visão, se vocês fizerem parte dessa história de continuar resgatando gente, eu posso muito bem pedir algo para vocês, se vocês autorizarem. Se vocês me autorizarem, escrever eu autorizo aí nos comentários, eu vou falar algo. Eu vou abrir essa aula para esse povo que contou a história e nós vamos resgatar mais gente. Sabe o que acontece? A vida das pessoas é sempre uma historinha mentirosa que ela está contando. Ela está com distorção da realidade. E o grande problema, eu falei do leite, né? Não adianta chorar o leite derramado, foi uma história que foi embora. Está derramando. Não, só muda a história. Caiu. É só isso? E o que caiu? Caiu. O mesmo tanto de água que caiu aqui é uma vida inteira sendo jogado fora. Obrigado pelo autorizo. Pede para a equipe abrir essa aula depois. Posta ela para essa turma que conta história. Agora escreve assim, ó: chega de historinhas. Chega de historinhas. Porque se não chegar de historinhas, não tem como contar uma mega história. Eu tinha uma história de ser atendente de call center. Eu falei, cansei! Aí eu viro instrutor. Cansei dessa história. Virei supervisor de treinamento, coordenador, gerente, executivo. Cansei de Brasil Telecom. Cansei. Fui trabalhar com meu sogro. Cansei de trabalhar com meu sogro. Cansei. Escreve assim, ó: cansei dessa história. Quando você não se cansa da mesma história, você vai repetir até o último dia. Eu cansei desse casamento ruim. Não joga ele fora. Constrói um ser humano novo dentro de você e viva um casamento novo. Cansei de trabalhar para os outros. Abra a empresa. Cansei de ser escravo da minha empresa. Contrata um CEO, cacete. Cansei de ter só uma fonte de renda. Conte outras histórias. Cansei do SUS, então prospera para ter um plano de saúde. Cansei. Escreve, cansei disso. Então, se você cansou dessas histórias, faça novas histórias. Todo mundo que vê você contando uma história nova vai rir da sua cara, porque a história não vai bater com o resultado. E aqui nós vamos pegar o bingo do dia. Claro que quem conta novas histórias, olha aqui, novas histórias, vai ter um problema. Vai ter um reflexo que ainda não tem um resultado. Mas aqui está o segredo. A nova história reforça o progresso para ter novos resultados. Só que se você continua no mesmo ambiente, as pessoas não vão acreditar na história. Por isso que eu falo, saia da sua terra e da sua parentela. Você está em volta de gente que fica só azucrinando sua vida, como a gente fala em Goiás. Você fica em volta de gente que só quer te controlar. Você quer contar uma nova história? Eu lembro bem do tanto que o pastor da minha igreja pegou no meu pé. O que era mais próximo a mim, não o líder da igreja. Aí ele ficava zoando com a minha cara. É a mesma coisa que eu ouço hoje de gente que está fora da minha história, eu ouvia há anos atrás.
Ah, o Marçal agora é o coach. Aí eu olhava e falava, você só não faz parte da história, estou nem aí. Você nem lê, nem sabe interpretar a história. Ou seja, vai ter que se mover um pouquinho, senão essa pessoa vai engolir a história. Eu fui treinar para o Ironman. Não tem como treinar 43 dias para o Ironman. Tem sim. Eu que defino a história. Treinei até dormindo. Sabe o que acontece? Vão te criticar pela história nova. Mas na hora que bater o resultado, vai ter aplauso. Uma salva de palmas para o historiador. Interessante, hoje eu recebo milhões para contar a história. Eu recebo milhões para contar a história. Antes eu só recebia crítica. Anota o código do futuro. Receberei milhões para contar histórias no futuro. Tem gente que paga caro, mesmo tendo a live aberta. Todos os dias a pessoa vem, anda 100 km, 200 km, 1000 km para sentar numa palestra, paga, sendo que é de graça. Porque o cara quer ficar assim, ó, vendo a história. Que história de sucesso. Que história poderosa. Ei, Letícia Manhães, cansou de ser pobre? Escreve isso. Cansei de ser pobre. Ô Rony, é o seguinte. Você vai receber milhões por contar histórias que o mundo não viu ainda. Só que para ter história nova, precisa do espaço. Joga as histórias, as historinhas, vamos chamar. Tudo que é história que não deu resultado, anota aí o que é historinha. Historinha é tudo aquilo que não deu resultado. Historinha é tudo aquilo que não deu resultado. Nós vamos desqualificar a história. A grande história é a proa para onde você está indo. A história é o que você está produzindo agora, mas a historinha é coisa do passado, não viva mais. Quem aí cansou de algo, escreva aí, porque nós já vamos reescrever a sua história. Cansou do seu patrão, pode escrever, cansei do meu patrão. O que você faz? Demita seu patrão. Ah, Marcelo, como assim? Quem demite é ele. Quem demite é quem sabe contar história, moço. Ei, você é meu aluno, moço, a história mudou. Você é meu mentorado agora, da onde você tirou? Isso aqui é uma relação profissional, você não consegue mais ter essas historinhas de merda, mas não! Escreve aí, vou demitir meu patrão. Pá, mas não tem lógica essa história. Na hora que der certo, tiver resultado, você vai contar, todo mundo vai pagar pau. Ele vai falar, como é que demite o patrão? Quando você cansa dele, começa a contar uma história nova, mira a sua vida para lá e vai. É essa hora que a história muda, quando você cansa de algo e fala, vou mandar meu patrão embora. Chega no seu patrão e demite ele, ó, você está demitido. Ele vai falar, você está doido? Agora o poste está mijando, o cachorro está mijando no poste, sei lá como é que fala, se está invertido ou não. Você está doido? Simples. Tem que fazer uma coisa chamada contar uma nova história. O que você vai fazer? Você vai demitir seu chefe. Você vai fazer o quê? Demitir o chefe. Pronto. Marcelo, eu não quero essa empresa. Então, vá para outra. Conte uma história nova. Cansou da gordura corporal? Instala a história de um atleta. Vá correr todo dia. Inclusive, eu quero te pedir, pelo menos no período que você estiver me ouvindo, corra todo dia, nem que seja 1 quilômetro. Pelo menos 1 quilômetro, você vai correr todo dia. Alguém falou, cansei de ser policial, demita o estado da sua folha. Quem cansou de ficar repetindo história mentirosa? Escreve, seja honesto com você, cansei de mentir para mim mesmo. Cansei dessa insegurança. Cansei de, você às vezes desonesto, cansei de ser desonesto, cansei de dar golpe nos outros. Cansei de quê? Você tem cansado do negócio, então você vai continuar fazendo. Você cansou de quê? Revela aí para mim. Cansei de ser molenga, cansei de ser fraco, cansei de depender da opinião dos outros. Cansou de quê? Cansou de quê? Hoje é o dia para você entrar no descanso. Cansei de algo, entro no descanso. O que é o descanso? Uma nova história. Tem uma música do Fernandinho, achei para mim. Quero terminar tocando essa música. Não, geralmente eu não fico mexendo com música não. Mas ele cantou a música e marcou a minha vida, porque quando eu fiz um show dele, eu produzi o evento, ele estava lançando esse álbum, Uma Nova História. E ele fala, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim.
Tudo aquilo que perdido foi. Fala assim que não se compara com o que há de vir. Você quer acabar com essa história de mexer com pornografia? Chega. Valoriza as pessoas como elas são. Para de olhar com elas com outro olhar. Escreve assim, ó, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, não se compara com aquilo que há de vir. Deus tem essa nova história, só que você precisa contar ela. Deus tem uma história que você vai governar, Deus tem uma história que você vai impactar milhões, Deus tem uma história da sua identidade. Todas as histórias estão prontas. Olha que interessante, quando o Fernandinho, que é um grande homem de Deus, que eu respeito muito, ele começa a cantar essa música, ele está falando da história de Abraão. Sai de sua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Aí ele faz pergunta, será que você pode contar? Será que você pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? Ó, estou arrepiado, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para ti. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Fala, qual que é a história nova? Uma história nova Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.